O terceiro verbo, importante pregação expositiva, primeiro é ler o texto. Segundo é explicar o texto. O terceiro é aplicar o texto. Dr. John Stott escreveu um livro importantíssimo, que penso ainda não está em português, Entre Dois Mundos, e ele disse que pregação é a união desses dois mundos, o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Se você não conectar o texto ao ouvinte, você não pregou. Pregação não é um discurso diante do auditório. Pregação é uma palavra ao auditório. A pessoa precisa entender, é com você que eu estou falando. É como aquele pregador que foi pregar em João 10 e falou sobre a ovelha, falou sobre o pastor, falou sobre os lobos, falou sobre os campos, falou sobre os prados, falou sobre as águas, falou sobre a grama verde, falou sobre a lã da ovelha, falou e terminou o seu sermão depois de 1 hora, há 2000 anos, lá nas pastagens da Palestina. E o auditório perguntou, e daí? E daí? Isso tem a ver comigo? Pregação precisa ter aplicação. E aqui é importante uma coisa: se você não interpretar corretamente o texto, você pode ser herético na aplicação. Você pode proibir em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Você pode fazer promessas em nome de Deus que Deus não está fazendo. Você se torna um falso profeta, um falso mestre, um falso pregador. Haddon Robson escreveu um livro importantíssimo e ele trabalha sobre esse assunto, falando da heresia da aplicação. Quando o pregador não interpreta o texto, ele se torna herético na hora de aplicar o texto. Há pouco tempo eu estava vindo de Governador Valadares, fui pregar lá um dia à noite, retornando para Vitória, já por volta das 3 horas da madrugada, com muito sono, quase chegando em Vitória, eu disse, meu Deus, eu não aguento o sono. E aí eu liguei o rádio para ver se eu me desparecia um pouco. E um pregador pregava animadamente sobre Sansão, e eu fiquei ligado nele para tentar não ficar desligado do volante. E lá pelas tantas ele disse o seguinte, se você tem que enfrentar os seus leões, como Sansão enfrentou o leão. Eu disse, eu também tenho que enfrentar o meu leão. E ele disse, se você vencer o seu leão e matar o seu leão, você tem a recompensa, você pode chupar o mel da sua caveira. Aí eu pensei, meu Deus, ele não entendeu o texto. Porque ele não entendeu o texto, ele aplicou o texto erradamente e cometeu uma heresia grave. Porque o mel da caveira do leão para Sansão não foi recompensa, foi uma quebra de um pacto que ele tinha feito com Deus, de nazireado. Ele não podia tocar em defunto, ele não podia tocar em cadáver. Se nós não entendermos a Escritura, nós vamos correr o risco de